foi falado, hoje nós estamos no segundo dia. Estamos comemorando o 15º aniversário da congregação em Itubiacanga. É um privilégio receber vocês aqui nesta noite. Tá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se à vontade. Tá? Fica bem à vontade mesmo, porque aqui é a casa do Senhor. Amém? E essa equipe de louvor aqui que está nos ajudando nessa noite, o responsável disso aqui é o pastor Alcírio, né? Um homem bastante conhecido aqui no bairro de Itubiacanga, e ele está de presidente ali na Igreja Batista Jardim das Praias. Eu vou te convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia. Você que tem o seu exemplar da tua Bíblia nessa noite aí, você que está com o seu smartphone aí, você que tem internet no teu telefone, você não vai ficar sem ler a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos 133. Ontem nós lemos essa passagem também. Hoje nós vamos estar novamente lendo essa passagem novamente, porque isso se trata, como já foi louvado aqui nessa noite, né? Da união fraternal. E Salmo 133, 133. São apenas 3 versículos nessa noite para a nossa meditação, porque isso aqui tudo representa esses salmos no capítulo 133, essa congregação, essa união de todos os irmãos que têm nos ajudado, que têm se desdobrado para estar nos ajudando nesta obra, neste trabalho. E eu quero deixar essa passagem nessa noite, que se encontra em Salmo 133, versículo 1 em diante, que diz assim: ó, como é bom e agradável vivermos unidos aos irmãos, e como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? E nós viemos ficar com essa palavra nessa noite de meditação, que essa união fraternal com nossos irmãos, que venha continuamente estar em nossos corações. Amém? Nós vamos fazer mais um louvor com a equipe de louvor. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 20 e 21. É a oração sacerdotal de Jesus. E o importante que ele fala aqui no versículo 20, que diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Preparando esta mensagem, eu fiquei pensando que igreja nós queremos ser. Achei interessante o tema, mas eu fiquei pensando que nós somos a igreja do Senhor Jesus, né? Mas aqui a congregação, o santuário de alvenaria, onde os crentes se reúnem, passa a ser igreja, um grupo que tem o objetivo de adorar e servir ao nome do Senhor. Então, é evidente que essa igreja que nós queremos ser, essa igreja tem que estar respaldada na Bíblia. E na Bíblia nós temos, talvez, alguns modelos que são muito importantes. Principalmente a igreja que se iniciou lá em Atos dos Apóstolos. Essa igreja, eu creio que deveria ser um modelo, porque ela recebeu do Senhor Jesus todas as orientações. Essa igreja de Atos era uma igreja extraordinária, era uma igreja centrífuga, ela atraía as pessoas. E essa igreja de Atos, eu não vou falar sobre ela, porque a gente tem que falar da igreja dos nossos dias, porque hoje nós temos também muitas igrejas que são modelos, que receberam uma missão e cumprem essa missão. E uma dessas igrejas, eu sem sombra de dúvidas, a Igreja Batista do Jardim Guanabara é essa igreja. Porque quando a gente plantou essa congregação aqui, a igreja colocou o coração aqui. Olha, se a gente fizer uma retrospectiva, nós poderemos ver que muitas coisas foram feitas aqui nesse lugar. Se dependesse de nós, aqui todos seriam crentes. 100% dessa comunidade. Davi tem prova, Videomar também, a família, todos, que foi na casa do Davi que começou aqui, bem ali na frente. E a igreja investiu aqui em coração. Para vocês terem uma ideia, só da Junta de Missões Nacionais foram feitas aqui 2 grandes Transtubiacanga, que foram feitos aqui, coisa extraordinária, de casa em casa, durante 15 dias, um grupo, né? Foi 2 vezes, né, Davi? E então todas as casas foram visitadas, todas elas receberam a palavra. E além de mais, essa igreja, ela cuidou de vidas aqui, investiu em pessoas, e tudo isso é o modelo da igreja do Senhor Jesus. Então, eu anotei algumas coisas aqui para não falar muito, são apenas 3 folhinhas que eu fiz aqui, né? Então, a igreja tem que ter a base bíblica, porque a Bíblia é a nossa base de fé e conduta, ok? Olha que beleza, muito bom, né? Obrigado. E uma das informações deixadas por Cristo é que essa igreja seria muito forte. A igreja que Cristo plantou nos nossos corações é uma igreja forte, uma igreja invencível, que ele disse que nem mesmo as portas do inferno poderão permanecer. Você pode dizer glória a Deus? Então, essa igreja é invencível. Mateus 16, 18, a parte B diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque a igreja é uma comunidade que reflete o caráter de Cristo, e esse caráter é em seu amor e a sua missão de salvar vidas. A igreja depois do lar bem ajustado, é o melhor lugar que temos, onde a gente, quando está com problema, a gente está ligado na igreja, não falta nada. A igreja, ela socorre as pessoas, porque a Bíblia diz que nunca vi um justo sequer mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, essa igreja que Cristo plantou, em primeiro lugar, deve ser unida. A igreja tem que
ser unida em amor e em propósito, né? Exatamente o que Jesus determinou, para que todos sejam um, como Ele e o Pai e o Espírito Santo são um. Então, deve ser uma igreja que supera todas as questões adversas que aparecem, olha que não são poucas. Então, todas as divisões que aparecem no nome de Jesus são desfeitas, são quebradas. A igreja, ela cultiva a reconciliação. Tem pessoas que às vezes nos procuram ir lá, com as praias mais diferentes, né? Pastor, eu vou sair da igreja. Sair da igreja? Isso não foi muito tempo, não. Eu vou dizer, porque aqui ninguém gosta de mim. Eu falei, mas Jesus gosta. A pessoa até que, vocês sabem, ele entrou há pouco tempo, né? Mas é porque, sabe, às vezes a gente vai para a igreja e não sabe que as pessoas precisam de um abraço, de um carinho, né? De uma palavra amiga. E quando você vai para a igreja, sabe o que acontece? Quando você está com um problema, você vai encontrar sempre alguém que passou por esse problema e pode te ajudar, não é verdade? Então essa igreja, supera divisões, grupinhos já são destruídos. Uma igreja que cultiva a reconciliação e trabalha unida para que o nome de Cristo seja glorificado, seja respeitado na comunidade. Então, e na igreja a gente tem a diversidade de dons, tem lugar para todo mundo. Tem gente que diz assim, eu me lembro da igreja que nós participamos, logo que casamos, o Vanessa se lembra disso, era uma igreja que fazia uma rima. E tinha um irmão lá que um dia ficava muito triste, eu era diretor de evangelismo, pastor, eu não sei fazer nada. Eu digo, mas irmão, o senhor tem dom, pode procurar que pelo menos um. Tem gente que tem 3, 4, 5, mais 5. Pelo menos um você tem. Aí, ele trabalhava no cais do porto, era forte, caramba. E aí ele falou assim, olha, então, o senhor vai ajudar no amigo? É uma missão. Podia levar um piano que ele levava com a facilidade. Como ele ajudou. Nós fazíamos as livros, né, Vanessa, lembra? E bem aqui no shopping ali, tem tudo, né? O que é? Madureira. Madureira, E a gente tinha cada experiência lá nos amigos. A gente estava lá, aí chegou uma senhora com um tabuleiro, um santinho, né? Acho que ela não entendia nada que estava de igreja. Aí foi no meio dos irmãos, para botar uma ajudazinha lá. Eu sei, ninguém falou nada, mas quem trouxe caiu, quebrou o santinho todo. Então, a gente fazia esse trabalho ali como igreja saindo das 4 paredes, né? Segundo lugar, então, esse é o primeiro lugar, a igreja, ela deve ser unida em amor e em propósito. Isso aí não pode fugir. Segundo, Cristo deve ser o centro de tudo na igreja, inclusive o presidente da igreja, né? Então, Efésios 5:23 diz assim, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Jesus é o fundamento de tudo, seja na pregação, na adoração e na vida prática. Então, a igreja, ela tem que ter Cristo como centro. Não é a igreja que você gostaria de ter? Então, anota esses pontos aí, né? A igreja segue a Cristo como Salvador e Senhor. Essa igreja, ela é muito mais que vencedora. A igreja, em terceiro lugar, deve ser servidora e humilde. Mateus 20:26. Quem quiser ser grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Olha aí, que beleza. E Jesus deu um exemplo de humildade extrema, quando ele lavou os pés dos discípulos. E olha que teve gente que falou, não, o meu não, ele só, se eu não lavar os teus pés, então você está fora, então lava todo o meu corpo, inclusive a cabeça. Pô, Pedrão, né? Pedrão era fantástico. Eu acho que a igreja que tem alguns Pedros, essa igreja, ela é forte, porque o Pedro era valiente também, né? A igreja, como servidora, deve cuidar dos menos favorecidos, dos necessitados, com compaixão e justiça. Por isso, quando eu falei Igreja Batista Jardim Guanabara, Davi se lembra,
os membros, quantos da G Guanabara tem aqui, membros lá ainda hoje? Olha, tem bastante gente aqui de lá, olha, o pessoal é assim mesmo, mas são valentes, vem dar aquela força. E quando, época do pastor Jorge Alberto, todo final de ano a gente saía para abençoar pessoas com cestas básicas. Dava um trabalhão danado, mas era 35, 40 cestas distribuídas por todo lugar. Aqui também algumas pessoas receberam. Então, a igreja tem que cuidar dos necessitados com compaixão e justiça. E olha que a gente sofria, né? A gente sofria. Eu me lembro que... Posso contar aqui? Não sei se eu vou falar para ninguém, não? Por favor, tá? Então, é o seguinte. O pastor Jorge Alberto, ele tinha um coração maior do que ele. Era um cara extraordinário. Nunca vi um pastor, olha, desculpa os pastores, mas igual aquele era demais. E ele pregava as mensagens, tem que ajudar, tem que ajudar. A minha função lá como vice-presidente era cuidar dessas pessoas, levar para o centro de recuperação. E uma pessoa que eu levei 6 vezes, já não aguentava mais. Mas não, insiste, que vai dar certo um dia. Ele pregou uma mensagem no domingo de manhã sobre ajudar. Aí um casal sai de lá, você lembra do Varanda, do restaurante que tinha ali? O casal saiu com aquela mensagem, aí estava um mendigo na porta da igreja, a porta da igreja, e pedindo ajuda. Aí o casal saiu de lá com aquele negócio na cabeça, tem que ajudar. E meu, como é seu nome e tal? Ele falou, meu nome é Jorge. Aí, mas rapaz, a gente vai orar, vai te ajudar, tá? Vai te ajudar. E aí o rapaz falou assim, é Deus mesmo que mandou, porque ontem mesmo eu estava aqui dormindo debaixo daquela passarela, né? E eu saí para fora, começou a chover, molhou minha cama, que era de papelão. E aí ele botou os braços, mas Senhor, não está vendo isso? E agora você vem aqui, então é Deus mesmo, tal. Aí chegou na igreja, sobrou para mim, né? Pastor Jorge da minha área, né? Olha, vai lá cuidar do Jorge, ele está na rua e o irmão prometeu que tem que ajudar ele, então se vira. Meus irmãos, eu não sei se eu devo falar isso aqui, mas eu saí para procurar um lugar para ele morar, morando na rua. E ali mesmo, no final daquela rua, Eduardo Naduja, aquela comunidade, Parque Real, tinha um rapaz que trabalhava ali com aluguéis e tal. Ele falou, tem um aluguelzinho chique aqui e tal. E disse, apresente, ele está precisando para colocar um rapaz aí. Ele foi e disse assim, mas tem que fazer aí um contrato, né? Ele precisa do CPF. Ele falou, Deus. Fizemos um contrato, a igreja começou. Quando ele saiu da rua, ele não tinha nada. Algumas coisinhas lá, um local muito legal. Embaixo tinha uma padaria, do lado tinha um consultório dentário e uma kitnetzinha chique. 2 lugarzinhos a pé, uma cozinha e tal, um banheirozinho, e arrumamos. Mas aquele camarada, olha, ele estava muito ruim de vida, porque além de ser problemático, ele não gostava de igreja. Ele não gostava de igreja. Porque a gente fazia isso, né? Aí eu coloco ele no carro, eu não sei falar algumas coisas assim, mas ficou na minha mente. Coloquei ele no carro, levei, ele estava com a perna cheia de um bichinho, sabe? Ele não sentia a perna. Levei lá, para o Paiti, lá mesmo, mas ele estava muito revoltado, estava cheio de problema. Brigou com as enfermeiras, mas saiu de lá com os remédios, com tratamento. E o tempo foi passando, e esse rapaz, a gente quando alugou, eu fiquei com uma cópia da chave, e eu peguei, e a outra com ele, né? Então, sempre dava uma assistência, nós arrumávamos um local para cozinhar para ele, tudo direitinho. Aí a moça depois falou, senhora, ele não vou ficar mais, porque leva uma vez ele some e tal. Ele vivia pedindo nos ônibus ali e tal. Moral da história, a gente cuidou desse rapaz, mas ele também não ajudou muito. Porque, primeiro, nós arrumamos um botequim do lado que fazia o almoço e jantar para ele. Aí chega um dia lá, ele falou, rapaz, olha, o pastor falou
que eu tenho direito ao almoço e janta. Mas hoje só quero almoço, mas eu quero o dinheiro da janta. Vocês estão vendo? Sério? Aí, o camarada do botequim falou, não, o pastor falou que é almoço, dinheiro eu não dou. Como não dá? Se ele pagou, então devolve mesmo. Quebrou o botequim do rapaz todo. Deu uma confusão, pastor. Aí, esse problema nós resolvemos. Depois, passado o dia, a ordem é só, você não pode trazer ninguém para cá. Eu tinha deixado no apartamento de cima meu telefone para que qualquer problema me ligar. Um dia o telefone toca, pastor, vem correndo, não tem problema. E aí eu falei, não tem problema. Eu saí, peguei o carro, cheguei ali, ele só tem uma mulher presa aí dentro, já está mais 2 dias. Irmãos, mas Jesus manda fazer, mas a gente às vezes a gente cria problema para nós. Aí quando eu meti a chave e abri, que a mulher apareceu, ela falou, poxa, eu falei, mas o que você está fazendo aí? Não, Jorge, o nome dele, né? Não, o nome dele me deixou aqui, e eu falei, mas sabe o que é esse rapaz? Esse rapaz está com problema. Tá? Não, ele trabalha, mas não vem há 2 dias. Meus irmãos, eu pedi a Deus com muita fé, porque se alguém desse parte, quem ia para a cadeira é eu. Porque o CNPJ era, o CNPJ era meu. E aí, não deu muito certo, depois ele, eu não sei como é que ficou, mas mesmo assim, pastor Jorge não desanimou de cuidar de gente. A Igreja Batista de Guanabara cuidou de outros tantos, né, fazendo as mesmas coisas, pagando aluguéis. Então, meus irmãos, quanto tempo a gente faz pelo Evangelho, mas Deus vai superando. Eu tenho a impressão que esse rapaz ele deva ter se convertido um dia, porque ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. A Igreja de Cristo deve ser missionária e evangelizadora. Mateus 28, 19, Neto sabe de cor. Ide, todo mundo junto. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar todas as coisas que nos tem mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse sabe de Bíblia, viu? Então, a Igreja de Cristo deve conhecer a Bíblia também. Levar o Evangelho ao mundo, tanto em palavras, anunciando, hoje é anunciado em muitos meios de comunicação, inclusive pela internet, né? Quanto em ações, amor prático. A igreja tem que cuidar de vidas. É a missão que a igreja recebeu, cuidar de pessoas, né? E aí eu me lembro de uma igreja de São Paulo, que durante muito tempo, essa igreja, ela foi um exemplo em São Paulo. Ela não quis construir templo, mas ela fazia os cultos em tendas. Igreja Batista de Água Branca em São Paulo, né? Essa igreja, ela tinha mais ou menos, depois o pastor deu uma vacilada aí, vai ser outra história, mas é que essa igreja, o que ela fazia? Ela procurava em São Paulo um local que não tinha nenhuma outra igreja, e ela chegava na comunidade, ela procurava saber o que a comunidade estava precisando, e eles faziam o seguinte: olha, nós estamos precisando de uma rede de esgoto. Igreja rica, né, com mais de 6.000 membros, chegava lá, fazia tudo, abria a igreja e já começava com 200 membros, que era uma igreja que chegava e marcava a presença. Eu acho que essa igreja talvez seja a igreja de Atos dos Apóstolos, que era assim. A igreja de Atos não ficava trancada nas 4 paredes, era uma igreja que tinha 2 asas, né? No templo e nas casas, fazendo os cultos dos lares, e a igreja crescia e se multiplicava. Então, essa igreja de São Paulo, chamada Água Branca, ela fazia isso e cresceu muito, né? A igreja deve ser santa e transformadora. Efésios 5:7.
para apresentar a si mesmo, ou seja, apresentar a Cristo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, buscando a santificação, a igreja que nós queremos, né, que é o tema, deve ser uma igreja que busca a santificação, rejeitando o pecado e vivendo a integridade, guiada pelo Espírito Santo. Sem mancha, essa palavra indica que a igreja deve ser livre de defeitos, tanto no campo espiritual, como também na área moral, na ética. A igreja que Cristo plantou era uma igreja modelo, e essa igreja deve ser a igreja que nós queremos ter. A igreja, ela tem que ser cheia do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não fazemos absolutamente nada. Atos 1:8, mas vocês receberão o quê? Poder, ao descer sobre vós do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso que essa igreja chegou na ilha do governador, porque essa igreja, ela é missionária. A igreja depende totalmente, exclusivamente do Espírito Santo para orientação, poder e frutos. E os frutos, vocês sabem, na galeria de Gálatas 5, 23 a 28. Alguns desses requisitos são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem mais? Só conferir em Gálatas 5, 22 a 23. Então, é uma característica da igreja que Cristo deixou, essa igreja positiva, edificando cada um dos seus membros com o Espírito Santo, produzindo assim uma vida transformada de quem segue a Cristo. É o processo da renovação, é o processo que está em 2 Coríntios 5,17. Quem sabe de cor? 5,17. Se alguém nova criação. Gostei de ver o termo da tradução do original, nova criação é as coisas velhas, tudo. Então, se alguém não mudou de vida, é porque não nasceu de novo. Tem que observar isso. Tem que observar isso. Finalizando, a igreja de Cristo deve ser acolhedora. Romanos 5, 15 e 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Acolher, oferecendo graça e esperança. E a esperança que Cristo dá, ela é extraordinária. Essa congregação, ela tem um modelo próprio, porque o que a Igreja Batista de Jardim Guanabara fez nessa comunidade, deixou marcas profundas, e essa igreja é uma igreja valorosa. Eu já falo como igreja, né? Até o pessoal do Ministério do Louvor tratou como igreja, mas ainda a congregação, em breve vai ser a primeira igreja batista em Tubiacanga. A igreja deve ser perseverante na fé. Se você tiver fé, mesmo que seja pequena, faz grandes obras. Mas aqui, finalizando, Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Fiel até a morte não é ficar até velhinho, não. Até se preciso morrer pelo Evangelho. E se você perguntar, mas você não tem muita gente no mundo hoje morrendo pelo Evangelho, principalmente em países islâmicos, quando chega um crente lá, eles pensam que é o demônio, né? E parte para cima. Manter a fé em Cristo, mesmo em meio a perseguições e tentações, confiando na promessa de Deus, que
que vai ajudar-nos em todos os momentos. Concluindo, a igreja que Jesus deseja não é, presta atenção, definida por estruturas ou tradições irrelevantes, mas por uma comunidade viva que reflete o amor, o serviço e a santidade. Essa é a missão que Cristo determinou para a sua igreja. É um corpo onde cada membro, guiado pelo Espírito Santo, trabalha para glorificar a Deus e expandir o seu reino na terra. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Essa é a igreja que você gostaria de ser? Então tome posse disso. Vamos separar. Há uma unção. Onde